O ano era 450 depois de Cristo, e nos corredores do Palácio Imperial de Ravenna, uma carta selada com cera vermelha estava prestes a incendiar o mundo conhecido. Honória Augusta, irmã do imperador romano do Ocidente, Valentiniano III, segurava entre os dedos trêmulos o que ela acreditava ser sua salvação, mas que se tornaria a perdição de milhões. A princesa imperial havia cometido um erro fatal. Envolvida em um escândalo amoroso com o camareiro Eugênio, ela havia engravidado fora do casamento. O imperador, furioso com a desonra trazida à família imperial, a mantinha praticamente prisioneira no palácio, planejando forçá-la a se casar com um senador romano de sua escolha. Desesperada, Honória tomou uma decisão que ecoaria através dos séculos. Ela enviou uma mensagem secreta ao homem mais temido da época, Átila, rei dos Hunos. Junto com a carta, enviou seu anel imperial como prova de autenticidade. Na mensagem, ela implorava por ajuda, oferecendo-se em casamento ao bárbaro que aterrorizava as fronteiras do império. Honória não imaginava as consequências de seu ato desesperado. Quando a carta chegou ao acampamento de Átila, nas vastas planícies além do Danúbio, o rei dos Hunos viu nela muito mais do que um pedido de socorro. Para um homem que havia passado décadas expandindo seu território através da força e da astúcia, aquela mensagem representava uma oportunidade única, uma justificativa legal para invadir o coração do Império Romano. Átila era um homem baixo e atarracado, com olhos pequenos e penetrantes que pareciam enxergar através das almas dos homens. Seu rosto estava marcado por cicatrizes de batalha, e sua barba escura estava sempre bem cuidada, contrastando com a simplicidade de suas roupas. Diferente dos imperadores romanos que se vestiam com púrpura e ouro, Átila preferia túnicas simples, demonstrando que seu poder vinha da força, não da ostentação. O rei dos Hunos convocou seus conselheiros mais próximos. Entre eles estava Orestes, um romano que havia se tornado seu secretário e conselheiro, e vários chefes tribais que comandavam as diversas etnias que compunham o Império Huno. A discussão foi intensa. Alguns viam na proposta de Honória uma armadilha romana. Outros a consideravam uma oportunidade divina. Átila, no entanto, já havia tomado sua decisão. Ele enviou embaixadores a Ravenna com uma proposta que deixaria o mundo romano em choque. Aceitava o casamento com Honória, mas como dote exigia nada menos que metade do Império Romano do Ocidente. Para um homem que havia humilhado Constantinopla e forçado o imperador oriental a pagar tributos astronômicos, a exigência não era apenas audaciosa, era uma declaração de guerra disfarçada de negociação matrimonial. A resposta romana foi imediata e furiosa. Valentiniano III rejeitou categoricamente a proposta, declarando que Honória não tinha autoridade para fazer tal oferta e que jamais entregaria território romano a bárbaros. Mas Átila já havia plantado a semente que precisava. Agora tinha uma justificativa legal, reconhecida pelo direito romano, para reclamar terras que considerava suas por direito matrimonial. Nos meses seguintes, mensageiros hunos percorreram todas as tribos aliadas, levando a mensagem de que o grande rei havia sido desonrado pelos romanos. A recusa do casamento era apresentada como um insulto não apenas a Átila, mas a todos os povos que o serviam. A máquina de guerra huna começou a se mover, e com ela, o destino de milhões de pessoas selou-se nas planícies geladas além das fronteiras romanas. Em Ravenna, o imperador Valentiniano tentava desesperadamente encontrar uma solução diplomática, mas já era tarde. Átila havia decidido que 451 seria o ano em que o mundo conheceria o verdadeiro poder do flagelo de Deus, como ele havia se autoproclamado. O casamento que nunca aconteceu estava prestes a mergulhar a Europa em uma das batalhas mais sangrentas da história.
A primavera de 451 despertou com o som de cascos trovejando através das fronteiras do Reno. Era um barulho que gelava o sangue dos mais corajosos. O rumor inconfundível de centenas de milhares de cavaleiros hunos em marcha. Átila havia reunido o maior exército bárbaro que o mundo já havia visto. Uma força multinacional que incluía hunos, ostrogodos, gepidas, érulos, rugianos e dezenas de outras tribos menores, todas unidas sob sua bandeira de guerra. O rei dos hunos não cavalgava na vanguarda como um general comum. Sua posição era estratégica, no centro da formação, rodeado por sua guarda pessoal de guerreiros hunos de elite. Estes homens, conhecidos como os Imortais, eram veteranos de décadas de guerra que haviam seguido Átila desde suas primeiras campanhas contra os godos. Cada um deles havia jurado morrer antes de permitir que algum mal atingisse seu rei. A aparência do exército huno era aterrorizante por design. Os guerreiros hunos tradicionais tinham o crânio deformado artificialmente desde a infância, uma prática que lhes dava uma aparência sobrenatural que aterrorizava os inimigos. Seus rostos eram marcados por escarificações rituais, e muitos tingiam os cabelos com sangue de inimigos mortos. Montavam pequenos cavalos das estepes, animais resistentes capazes de galopar por dias sem descanso, sobrevivendo apenas com punhados de grãos e leite fermentado de égua. Mas o que tornava o exército de Átila verdadeiramente terrível não era apenas sua aparência, era sua eficiência brutal. Os hunos haviam aperfeiçoado a arte da guerra de movimento durante séculos nas estepes asiáticas. Eles podiam cavalgar por dias sem parar, atacando múltiplos alvos simultaneamente, desaparecendo antes que qualquer reação fosse possível. Cada guerreiro carregava dezenas de flechas e podia disparar com precisão mortal, mesmo em galope total. Conforme o exército avançava pela Gália, deixava atrás de si um rastro de destruição que seria lembrado por gerações. As primeiras cidades a sentir a fúria huna foram Metz e Reims. Em Metz, os defensores tentaram resistir atrás das muralhas romanas, mas os hunos simplesmente contornaram a cidade, cortando todas as rotas de abastecimento e esperando a fome fazer o trabalho. Quando os portões finalmente se abriram, a carnificina foi total. Reims teve um destino ainda pior. A cidade, rica em mosteiros e igrejas, foi saqueada metodicamente. Os hunos tinham uma estratégia deliberada: permitir que alguns sobreviventes escapassem para espalhar o terror. Estes refugiados chegavam às cidades vizinhas com relatos horríveis de sacrilégio e massacre, quebrando a moral romana antes mesmo que os hunos aparecessem no horizonte. A tática psicológica de Átila era refinada e implacável. Ele sabia que o medo era uma arma mais poderosa que qualquer espada. Cidades inteiras se rendiam ao apenas avistar a poeira levantada por seus cavaleiros. Os habitantes abandonavam suas casas e fugiam para o sul, criando ondas de refugiados que sobrecarregavam os recursos romanos e espalhavam o pânico mais rapidamente que qualquer exército poderia avançar. Entre as tribos que marchavam com Átila, os ostrogodos eram talvez os mais temidos depois dos próprios hunos. Liderados pelo rei Valamir, eles eram guerreiros gigantescos que preferiam o combate corpo a corpo às táticas de cavalaria. Carregavam enormes machados de 2 mãos e escudos pintados com símbolos de lobos e águias. Quando os ostrogodos atacavam, faziam-no com gritos de guerra que podiam ser ouvidos a quilômetros de distância. Os gepidas, comandados pelo rei Ardaric, contribuíam com sua experiência em guerra de cerco. Eles haviam aprendido com os romanos a arte de construir máquinas de guerra, e seu exército incluía catapultas e torres de cerco que tornavam inúteis as fortificações das cidades gaulesas. Ardaric
Era um dos poucos homens em quem Átila confiava completamente, pois havia provado sua lealdade em dezenas de campanhas anteriores. À medida que o exército se aproximava do coração da Gália, mensageiros corriam desesperadamente para Roma, levando notícias cada vez mais alarmantes. As estimativas do tamanho do exército huno variavam selvagemente. Alguns falavam em 300.000 homens, outros em 500.000. O que todos concordavam era que se tratava de uma força maior do que qualquer coisa que Roma havia enfrentado nos últimos 2 séculos. O próprio Átila parecia estar em toda parte ao mesmo tempo. Relatos chegavam de que ele havia sido visto liderando ataques em cidades separadas por centenas de quilômetros, alimentando a lenda de que possuía poderes sobrenaturais. Na realidade, o rei dos hunos havia desenvolvido um sistema de comunicação eficiente, usando sinais de fumaça e cavaleiros mensageiros, permitindo coordenar operações em uma escala continental. Conforme o verão se aproximava, ficava claro que Átila não estava interessado apenas em saque. Ele marchava em direção a Orleans, uma cidade estratégica que controlava as principais rotas comerciais da Gália. A captura de Orleans lhe daria acesso ao coração da França moderna e uma base para futuras operações contra a própria Roma. O flagelo de Deus estava prestes a testar se Roma ainda tinha força para defendê-la. Enquanto o terror dos hunos se espalhava pela Gália, em uma vila fortificada perto de Arles, um homem estudava mapas à luz de velas que tremulavam com o vento noturno. Flávio Aécio, Magister Militum do Império Romano do Ocidente, sabia que sobre seus ombros pesava não apenas o destino de Roma, mas talvez o da própria civilização ocidental. Aos 50 anos, ele era considerado o último grande general romano, o único homem capaz de enfrentar Átila em campo aberto. Aécio tinha uma história única com os hunos. Na juventude, havia sido enviado como refém à corte de Átila, uma prática diplomática comum na época. Durante aqueles anos formativos, ele aprendera não apenas a língua huna, mas também suas táticas militares, sua mentalidade de guerra e, mais importante, as fraquezas de seus guerreiros. Paradoxalmente, o homem que agora precisava derrotar os hunos havia sido educado por eles. A aparência de Aécio refletia sua experiência militar. Alto e magro, com cabelos grisalhos cortados no estilo militar romano, ele carregava cicatrizes de dezenas de batalhas. Seus olhos azuis, herança de ancestrais germânicos, eram frios e calculistas. Diferente de muitos generais romanos de sua época, que comandavam de longe, Aécio lutava na linha de frente, ganhando a lealdade fanática de suas tropas. O desafio que enfrentava era quase impossível. O exército romano regular havia se deteriorado dramaticamente nas últimas décadas. As legiões tradicionais eram sombras do que haviam sido nos tempos de César ou Trajano. A maioria das tropas eram foederati, soldados bárbaros lutando sob bandeiras romanas em troca de terra e pagamento. Eram competentes, mas não tinham a disciplina férrea das antigas legiões. Aécio sabia que não podia derrotar Átila apenas com as forças à sua disposição. Precisava de um milagre diplomático, convencer os visigodos, inimigos tradicionais de Roma, a lutar ao lado dos romanos contra uma ameaça comum. Era uma ideia tão audaciosa que beirava a loucura, mas Aécio não tinha alternativas. Os visigodos controlavam grande parte do sudoeste da Gália e eram comandados pelo rei Teodorico I, um guerreiro lendário que havia passado décadas lutando contra Roma. Teodorico tinha todas as razões para odiar os romanos. Eles haviam massacrado sua família, destruído suas cidades e forçado seu povo a se estabelecer nas regiões mais áridas da Gália. Convencê-lo a lutar ao lado de Roma exigiria toda a habilidade diplomática de Aécio. O general romano enviou embaixadores a Tolosa, capital do reino visigodo, com uma mensagem cuidadosamente elaborada. Ele não apelava para a misericórdia ou para a honra,
conceitos que significavam pouco entre povos que haviam se massacrado por gerações. Em vez disso, apelava para algo mais primitivo, o instinto de sobrevivência. A mensagem era simples e brutal. Se Átila conquistasse a Gália, os visigodos seriam os próximos. O rei dos hunos não distinguia entre romanos e godos. Para ele, todos eram obstáculos a serem removidos. Os hunos haviam massacrado tribos góticas inteiras no leste, forçando os sobreviventes a fugir para o território romano. Se Teodorico não lutasse agora, estaria condenando seu povo à escravidão ou ao extermínio. Para reforçar sua mensagem, Aécio incluía relatos detalhados dos massacres cometidos pelos hunos em Metz e Reims. Descrevia a destruição de igrejas arianas, a religião dos visigodos e a profanação de túmulos de seus antepassados. Cada palavra era escolhida para despertar a fúria gótica contra um inimigo comum. A resposta de Teodorico demorou semanas para chegar. Semanas preciosas durante as quais Átila continuava sua marcha devastadora pela Gália. Quando finalmente chegou, foi lacônica, mas decisiva. Os visigodos lutariam ao lado de Roma, mas como aliados iguais, não como subordinados. Teodorico exigia comando conjunto das forças aliadas e garantias de que os territórios visigodos seriam respeitados após a vitória. Aécio aceitou imediatamente. Ele sabia que não tinha escolha, mas também reconhecia o valor militar dos visigodos. Eram guerreiros ferozes, acostumados às táticas de cavalaria que dominavam a guerra do século V. Mais importante, eles odiavam os hunos com uma paixão que podia compensar a desvantagem numérica. Além dos visigodos, Aécio conseguiu reunir outras tribos menores. Alanos, comandados pelo rei Sangiban, franco-sálios, saxões, burgúndios e até mesmo algumas tribos célticas que ainda resistiam nas montanhas. Era uma coalizão bizarra, unidos apenas pelo medo comum de Átila. O exército que se reuniu perto de Orleans era um espelho da fragmentação do mundo romano. Soldados romanos marchavam ao lado de guerreiros bárbaros que falavam dezenas de línguas diferentes. Cristãos ortodoxos lutavam junto com arianos e pagãos. A única coisa que os unia era o conhecimento de que enfrentavam um inimigo que não faria distinções entre eles. Aécio sabia que tinha apenas uma chance. Se fosse derrotado, Roma cairia e a civilização ocidental entraria em uma nova era das trevas. Se vencesse, ganharia talvez algumas décadas extras para o império agonizante. Era pouco, mas para um soldado que havia dedicado a vida a servir Roma, algumas décadas poderiam valer a pena uma vida inteira de sacrifícios. Enquanto organizava suas tropas, Aécio recordava as palavras de seu mentor, o general Constantino. Um bom general luta com o exército que tem, não com o exército que gostaria de ter. Ele tinha um exército de romanos em declínio e bárbaros relutantes. Teria que ser suficiente para enfrentar o maior exército que o mundo já havia visto. Junho de 451 trouxe consigo um calor sufocante que parecia prenunciar a violência que se aproximava. Nas planícies da Champagne, uma região que os romanos conheciam como Campos Cataláunicos, dois dos maiores exércitos da história se preparavam para um confronto que determinaria o destino da civilização ocidental. O local havia sido escolhido não por acaso, mas pela genialidade militar de dois comandantes excepcionais que entendiam que o terreno poderia ser a diferença entre a vitória e o massacre total. A planície se estendia por quilômetros em todas as direções, interrompida apenas por colinas suaves e alguns riachos serpenteantes que brilhavam sob o sol de verão. Para um observador casual, poderia parecer apenas mais um campo francês, mas para generais experientes como Aécio e Átila, cada elevação, cada curso d'água, cada bosque era uma peça crucial no tabuleiro de xadrez mortal que estavam montando. Átila chegou primeiro,
estabelecendo seu acampamento em uma posição defensiva near da atual cidade de Châlons-en-Champagne. O Campo Uno era uma cidade temporária de tendas de couro e yurts que se estendia até onde os olhos alcançavam. O cheiro de cavalos, couro curtido e fumaça de fogueiras criava uma atmosfera densa e primitiva. Os hunos haviam trazido suas famílias, sinalizando que não pretendiam recuar. Esta seria uma batalha até a morte. O rei dos hunos havia escolhido o local cuidadosamente. As colinas ao norte ofereciam proteção contra ataque surpresa, enquanto a planície aberta favorecia suas táticas de cavalaria. Seus xamãs haviam examinado as entranhas de cavalos sacrificados e declarado o local propício para a vitória. Para um povo que acreditava fervorosamente em presságios, isso era tão importante quanto qualquer vantagem tática. Do lado oposto, Aécio estabeleceu o campo romano visigodo a cerca de 10 quilômetros de distância. A diferença era marcante. Onde os hunos tinham uma massa caótica de tribos diferentes, o acampamento romano mantinha a organização militar tradicional, com ruas retas separando as diferentes unidades e uma paliçada defendendo todo o perímetro. A tensão no acampamento romano era palpável. Soldados romanos veteranos conversavam em latim com visigodos que falavam um gótico gutural. Alanos montados trocavam histórias de guerra com francos a pé. Burgúndios afiavam suas lanças longas enquanto os saxões testavam suas temidas machadas. Era uma cacofonia de línguas, culturas e tradições militares que Aécio sabia que precisava transformar em uma força coesa em questão de dias. Teodorico I, rei dos visigodos, era uma figura imponente que comandava respeito até mesmo dos romanos. Alto e poderoso, com mais de 60 anos, ele carregava uma lança de guerra que havia pertencido a seu pai e usava uma cota de malha que mostrava as marcas de dezenas de batalhas. Seus cabelos brancos estavam trançados no estilo gótico e seus olhos azuis ainda brilhavam com a ferocidade de um guerreiro nato. A colaboração entre Aécio e Teodorico era tensa, mas funcional. Ambos sabiam que precisavam um do outro, mas décadas de conflito não podiam ser esquecidas da noite para o dia. Suas reuniões de estratégia eram formais e cuidadosas, com cada palavra pesada para evitar ofensas que poderiam quebrar a aliança frágil. Durante 3 dias, os dois exércitos se observaram através da planície, enviando patrulhas de reconhecimento que às vezes se enfrentavam em escaramuças sangrentas. Essas lutas menores serviam como aquecimento para a batalha principal, permitindo que os guerreiros testassem suas armas e medissem o valor dos inimigos. Os hunos começaram seus rituais de guerra tradicionais. Xamãs dançavam ao redor de fogueiras, invocando espíritos ancestrais e pedindo proteção aos deuses das estepes. Guerreiros cortavam os próprios braços, misturando seu sangue com o de seus cavalos em cerimônias que selavam pactos de vida e morte. O som de tambores de couro humano ecoava pela noite, criando uma atmosfera sobrenatural que gelava o sangue dos soldados romanos. Do lado cristão, padres militares realizavam missas em latim, enquanto bispos arianos conduziam suas próprias cerimônias em gótico. A diversidade religiosa do exército aliado criava um espetáculo único: cristãos ortodoxos ajoelhados ao lado de arianos, enquanto pagãos francos faziam sacrifícios a Wotan nos bosques próximos. Cada grupo buscava a bênção de seus deuses para a batalha que se aproximava. A geografia do campo de batalha favorecia diferentes táticas. As colinas a nordeste eram ideais para posições defensivas, enquanto a planície central permitiria cargas massivas de cavalaria. Os riachos que cortavam o terreno podiam ser usados para canalizar ataques inimigos ou como linhas de retirada em caso de derrota. Ambos os comandantes passavam horas estudando cada detalhe do terreno. Na noite anterior à batalha, uma estranha quietude desceu sobre a planície. O vento parou de soprar,
Os pássaros pararam de cantar. Até mesmo os cavalos pareciam inquietos, como se sentissem a morte no ar. Veteranos de ambos os lados comentavam que nunca haviam experimentado um silêncio tão ominoso antes de uma batalha. Aécio passou sua última noite escrevendo uma carta para o imperador Valentiniano, sabendo que poderia ser sua última comunicação com Roma. Suas palavras eram simples: amanhã lutamos não apenas pela Gália, mas pela própria ideia de Roma. Se formos derrotados, que nossa morte pelo menos compre tempo para que outros possam continuar a luta. Do outro lado da planície, Átila realizava um ritual pessoal que poucos haviam testemunhado. Sozinho em sua tenda, o rei dos hunos afiava sua espada sagrada, a lâmina que, segundo a lenda, havia pertencido ao próprio deus da guerra. Enquanto trabalhava, murmurava orações em uma língua tão antiga que nem mesmo seus xamãs a compreendiam completamente. Quando o sol finalmente se pôs sobre os campos catalâunicos, mais de 500 mil de homens se preparavam para o que muitos sabiam seria sua última noite na terra. O campo escolhido para a eternidade estava pronto para receber seu tributo de sangue, e a história se preparava para ser escrita com ferro e fogo. O amanhecer de 20 de junho de 451 emergiu através de uma névoa densa que cobria os campos catalâunicos como um sudário. O ar estava espesso e úmido, carregado com o cheiro de suor, couro molhado e o medo ácido de 500 mil de homens prestes a se matarem mutuamente. Conforme o sol lutava para penetrar a bruma, sombras espectrais começaram a se mover pela planície, formando linhas de batalha que se estendiam até onde os olhos podiam alcançar. Átila havia decidido atacar ao amanhecer, aproveitando a tradição runa de começar as batalhas com os primeiros raios de sol. Seus xamãs declararam que o momento era propício, pois o sol nascente simbolizava o renascimento do Império Huno sobre as cinzas de Roma. O rei dos hunos montou seu cavalo de guerra, um garanhão negro cuja linhagem remontava às estepes mongóis, e cavalgou ao longo de suas linhas para inspirar suas tropas. A formação runa era um espetáculo aterrorizante. No centro, Átila comandava pessoalmente os hunos puros, cerca de 100 mil cavaleiros montados em cavalos pequenos, mas resistentes das estepes. À sua direita, os ostrogodos de Valamir formavam uma muralha de escudos e lanças que se estendia por mais de 1 quilômetro. À esquerda, Gepídas, Érulos e outras tribos germânicas completavam a linha, criando um crescente mortífero de quase 400 mil guerreiros. Do lado romano, Aécio havia posicionado suas tropas com a precisão de um mestre de xadrez. No centro, suas próprias legiões, o que restava do orgulhoso exército romano, formavam um quadrado sólido de escudos e pila. À direita, Teodorico comandava 80 mil visigodos em formação de cunha, prontos para a carga devastadora pela qual eram famosos. À esquerda, Sangiban liderava os alanos e outras tribos aliadas, formando uma linha flexível capaz de se adaptar aos movimentos inimigos. Quando a névoa finalmente se dissipou, os dois exércitos se viram face a face pela primeira vez. O silêncio que se seguiu foi absoluto, como se o próprio mundo prendesse a respiração antes do cataclismo que se aproximava. Então, Átila ergueu sua espada sagrada acima da cabeça e soltou o grito de guerra que ecoaria através dos séculos. O som que saiu de 400 mil gargantas hunas foi como nada que a terra havia testemunhado antes. Era um rugido primitivo que parecia vir das profundezas do inferno, misturando gritos de guerra em dezenas de línguas diferentes com o relinchar de milhares de cavalos e o bater rítmico de armas contra escudos. O eco ricocheteou pelas colinas circundantes, multiplicando o terror, até que pareceu que toda a natureza gritava por sangue. A carga inicial foi liderada pelos hunos puros montados. Eles avançaram em ondas sucessivas, cada uma composta por milhares de cavaleiros que disparavam flechas enquanto galopavam.
As flechas hunas eram pequenas, mas mortais, pontiagudas especificamente para penetrar armaduras romanas. Elas caíam sobre as linhas aliadas como chuva venenosa, encontrando lacunas entre escudos e perfurando cotas de malha com facilidade letal. A resposta romana foi imediata e disciplinada. As primeiras fileiras ergueram seus escudos em formação de testudo, criando uma parede sólida de madeira e ferro que defletiu milhares de flechas. Atrás dessa proteção, arqueiros romanos e auxiliares bárbaros devolveram o fogo, suas flechas mais pesadas derrubando cavaleiros hunos de suas montarias com impacto devastador. Mas a verdadeira tempestade chegou quando os ostrogodos entraram em ação. Diferente dos hunos, que preferiam táticas de ataque e recuo, os godos lutavam para matar ou morrer. Eles avançaram em formação cerrada, carregando escudos enormes pintados com símbolos de lobos e águias, empunhando machados de 2 mãos, capazes de partir um homem pela metade com um único golpe. O impacto da carga ostrogoda contra a linha visigoda foi audível a quilômetros de distância. O som de madeira se estilhaçando, ferro cortando carne e os gritos dos moribundos se misturou em uma sinfonia infernal. Guerreiros godos se enfrentavam em combate fratricida. Ostrogodos contra visigodos, primos separados pela história e unidos apenas pela sede de sangue. No centro da batalha, Aécio enfrentava o próprio Átila em um duelo de comandantes que transcendia a estratégia militar. Era uma luta entre 2 visões de mundo: a ordem romana contra o caos bárbaro, a civilização contra a selvageria primitiva. Ambos eram guerreiros experientes, mas também simbolizavam muito mais do que suas espadas individuais. O terreno rapidamente se transformou em um pesadelo de lama e sangue. A grama verde dos campos cataláunicos desapareceu sob os corpos dos caídos, substituída por uma pasta vermelha de terra e vísceras que tornava cada passo traiçoeiro. Cavalos feridos relincham de agonia enquanto tentavam se levantar com pernas quebradas. Guerreiros moribundos imploravam por água ou por uma morte rápida. A batalha se fragmentou em centenas de combates menores, cada um tão feroz quanto o principal. Francos lutavam contra érulos em combate corpo a corpo, usando suas famosas franciscas para partir escudos inimigos. Burgúndios enfrentavam gepidas com lanças longas que podiam empalmar 3 homens de uma vez. Saxões testavam suas machadas contra a disciplina romana, descobrindo que séculos de treinamento militar ainda significavam algo. Conforme as horas passavam, ficava claro que esta não seria uma batalha de manobras elegantes ou táticas sofisticadas. Era um massacre puro e simples, uma orgia de violência que testava não apenas a habilidade militar, mas a vontade humana de continuar matando até que não restasse ninguém para matar. O primeiro impacto havia dado o tom para o que seria lembrado como uma das batalhas mais sangrentas da história da humanidade. Ao meio-dia, o sol de verão transformara o campo de batalha em um inferno escaldante, onde o cheiro de sangue se misturava com o vapor que subia dos corpos suados e feridos. E batalha havia se tornado uma guerra de atrito brutal, com ambos os lados perdendo milhares de homens a cada hora. No setor direito da linha aliada, onde os visigodos enfrentavam os ostrogodos em combate fratricida, o rei Teodorico I lutava como um homem possuído, sua lança ancestral ceifando vidas com precisão letal. Teodorico sabia que, aos 62 anos, esta poderia ser sua última batalha. Seus cabelos brancos estavam agora vermelhos de sangue inimigo, e sua armadura mostrava dezenas de novos cortes e amassados. Mas o velho rei gótico lutava com a ferocidade de um jovem guerreiro, inspirando seus homens através do exemplo pessoal que havia definido sua longa carreira militar. O rei visigodo havia posicionado seu estandarte pessoal no ponto mais perigoso da linha, onde a pressão ostrogoda era mais intensa. Era uma decisão tática arriscada,
Mas Teodorico entendia a psicologia dos guerreiros bárbaros. Eles lutavam mais ferozmente quando podiam ver seu líder compartilhando os mesmos perigos. Ao seu redor, sua guarda pessoal de veteranos góticos formava um círculo mortal. Suas longas espadas cintilando ao sol enquanto mantinham os inimigos à distância. O momento decisivo chegou quando uma formação de elite ostrogoda, liderada pelo próprio sobrinho de Valamir, rompeu as linhas visigodas através de pura brutalidade. Eram guerreiros gigantescos, cada um com mais de 2 metros de altura, empunhando machados de guerra que podiam decepar uma cabeça com um movimento casual. Eles avançaram em formação de cunha, usando seus escudos para criar uma parede impenetrável, enquanto suas armas colhiam vidas como ceifeiros em um campo de trigo. Teodorico viu imediatamente o perigo. Se aquela formação elite não fosse detida, abriria uma brecha fatal na linha visigoda, que permitiria aos ostrogodos atacar o centro romano pela retaguarda. Sem hesitar, o velho rei reuniu os últimos membros de sua guarda pessoal e lançou um contra-ataque desesperado. A carga de Teodorico foi uma coisa de beleza letal. Ele cavalgou diretamente contra os ostrogodos, sua lança perfurando o escudo do líder inimigo e emergindo pelas costas do homem em uma explosão de sangue. Ao seu redor, seus guardas lutavam como demônios, suas espadas descrevendo arcos mortais que cortavam tendões e decepavam membros com eficiência brutal. Por alguns minutos gloriosos, pareceu que o contra-ataque visigodo poderia ter sucesso. Os ostrogodos recuaram, surpresos pela ferocidade da resistência. Mas então, uma lança una, arremessada por um cavaleiro que atacava pelo flanco, encontrou uma lacuna na armadura de Teodorico, perfurando seu peito logo abaixo do coração. O rei visigodo cambaleou em sua cela, sentindo o gosto metálico do sangue enchendo sua boca. Ao seu redor, a batalha parecia desacelerar, como se o próprio tempo hesitasse em testemunhar a morte de um dos últimos grandes reis bárbaros. Teodorico olhou para seus homens uma última vez, seus olhos azuis ainda brilhando com determinação feroz, e sussurrou as palavras que se tornariam lenda entre os godos: lutem pela liberdade. A morte do rei provocou uma reação em cadeia que ameaçou destruir toda a linha aliada. Os visigodos, ao verem seu líder cair, soltaram um grito de lamento que ecoou por todo o campo de batalha. Muitos jogaram suas armas no chão e começaram a se retirar, enquanto outros entraram em uma fúria berserker que os fez atacar os inimigos sem qualquer consideração pela própria segurança. Torismondo, filho mais velho de Teodorico, estava lutando em outro setor quando soube da morte do pai. O príncipe gótico era um jovem de 25 anos, alto e poderoso como o pai, mas ainda inexperiente nas complexidades do comando militar. Ao receber a notícia, ele cavalgou furiosamente através do campo de batalha, reunindo os guerreiros visigodos dispersos através da força de sua personalidade e de sua sede de vingança. A crise na linha visigoda forçou Aécio a tomar uma decisão desesperada. Ele destacou parte de suas preciosas reservas romanas para estabilizar o flanco direito, enfraquecendo sua própria posição no centro. Era um risco calculado que poderia custar-lhe a batalha, mas o general romano sabia que sem os visigodos, sua causa estava perdida de qualquer forma. A morte de Teodorico também teve um efeito psicológico profundo nos outros líderes aliados. Sangiban, o rei alano, começou a questionar abertamente se valia a pena continuar a luta. Seus guerreiros, tradicionalmente mercenários que lutavam pelo melhor pagador, começaram a olhar nervosamente para as rotas de retirada. Apenas a presença física de Aécio, cavalgando constantemente ao longo das linhas e gritando ordens em meia dúzia de idiomas, manteve a coalizão unida. Do lado huno, Átila rapidamente percebeu a oportunidade criada pela morte do rei visigodo.
Ele ordenou um ataque concentrado contra o setor onde os godos estavam em desordem, esperando que um sucesso local pudesse se transformar em colapso total da linha inimiga. Milhares de cavaleiros hunos convergiram sobre os visigodos desmoralizados, suas flechas escurecendo o céu como nuvens de gafanhotos mortais. Mas Torismondo provou ser digno filho de seu pai. Apesar de sua juventude, ele conseguiu reagrupar os guerreiros visigodos ao redor do corpo do rei morto, transformando o local da morte de Teodorico em um santuário defendido com fanatismo religioso. Os godos juraram sobre o cadáver de seu rei que não recuariam nem um passo, selando um pacto de sangue que os uniu numa determinação sobrenatural. A luta ao redor do corpo de Teodorico se tornou a mais feroz de toda a batalha. Ostrogodos e visigodos se enfrentavam literalmente sobre o cadáver do rei morto, usando facas e punhos quando suas armas quebravam, mordendo e arranhando quando suas mãos falhavam. O próprio corpo do rei mudou de mãos várias vezes, cada lado tentando capturar o troféu que simbolizava a vitória ou a derrota de todo um povo. Finalmente, quando o sol começou a declinar no horizonte ocidental, os visigodos conseguiram recuperar o corpo de seu rei e estabelecer uma linha defensiva sólida ao seu redor. A morte de Teodorico havia custado caro a ambos os lados, mas paradoxalmente havia fortalecido a determinação aliada. Os godos agora lutavam não apenas pela sobrevivência, mas pela honra de seu rei morto. Uma motivação que provaria ser mais poderosa que qualquer estratégia militar. O crepúsculo pintava o céu de vermelho sangue quando a realidade começou a se infiltrar na mente de Átila como veneno lento. Pela primeira vez em sua carreira lendária, o flagelo de Deus enfrentava algo que havia considerado impossível, a possibilidade real de derrota. O campo de batalha estava coberto de cadáveres, hunos, godos, romanos e dezenas de outras nacionalidades misturados em uma tapeçaria macabra de morte que se estendia até o horizonte. Durante 12 horas brutais, os hunos haviam atacado repetidamente as linhas aliadas, cada investida custando milhares de vidas de ambos os lados. Os ostrogodos de Valamir haviam lutado com coragem suicida, mas metade de suas forças jazia morta na planície ensanguentada. Os próprios hunos, orgulho do exército de Átila, haviam perdido quase 40.000 cavaleiros. Uma sangria que nem mesmo o vasto império das estepes podia suportar indefinidamente. Átila montava seu cavalo de guerra no centro de seus domínios, mas pela primeira vez, o animal parecia inquieto sob ele. O garanhão negro sentia o cheiro da morte no ar e a mudança no humor de seu mestre. O rei dos hunos olhava fixamente para as linhas inimigas, ainda firmes, apesar de tudo que havia sido jogado contra elas. Aécio e seus aliados haviam provado algo que Átila relutava em aceitar. Ainda havia luta no mundo civilizado. A decisão de recuar não veio facilmente. Átila havia construído seu império e sua lenda na base de vitórias esmagadoras e avanços implacáveis. Recuar significaria não apenas uma derrota tática, mas a destruição do mito de invencibilidade que mantinha unidas as dezenas de tribos sob seu comando. Mas continuar lutando nas condições atuais significaria o massacre total de suas forças, e mesmo Átila não estava disposto a sacrificar seu exército inteiro por orgulho. O rei dos hunos reuniu seus comandantes sobreviventes em um conselho de guerra sombrio. Valamir chegou com um braço em uma tipóia improvisada, seu rosto marcado por cortes profundos. Ardarik, o rei dos Gepidas, mancava visivelmente de uma ferida na perna. Outros chefes tribais mostravam ferimentos similares, evidência da brutalidade do combate e da liderança pessoal que haviam demonstrado. A discussão foi tensa e carregada de emoções. Valamir argumentava por um último ataque desesperado, preferindo a morte gloriosa à vergonha da retirada.
Ardaric, mais pragmático, apontava que perderam muitos homens que não podiam ser substituídos rapidamente. Outros comandantes menores permaneceram em silêncio, aguardando a decisão do homem que havia moldado seus destinos por décadas. Átila finalmente falou, e suas palavras carregavam o peso de um império. Recuamos para nosso acampamento. Não fugimos, nos reagrupamos. Era uma distinção sutil, mas importante. Uma fuga significaria pânico e desorganização total. Um recuo planejado manteria a disciplina e preservaria a maior parte do exército para futuras campanhas. A retirada runa foi uma obra-prima de organização militar. Apesar da derrota, a disciplina férrea que Átila havia instilado em suas tropas durante décadas de guerra se manteve intacta. Os cavaleiros hunos se retiraram em ondas sucessivas, cada grupo cobrindo o recuo do anterior. Os ostrogodos e gepidas formaram a retaguarda, mantendo os aliados à distância com uma série de contra-ataques limitados, mas eficazes. Do lado aliado, Aécio enfrentava um dilema tático complexo. Parte dele queria perseguir os hunos em retirada, potencialmente transformando um empate custoso em vitória decisiva. Mas o general romano era experiente demais para cair na armadilha do excesso de confiança. Suas próprias forças estavam exauridas e perseguir um inimigo ainda perigoso, através de território desconhecido, poderia facilmente se transformar em desastre. Torismundo, o jovem rei visigodo, pressionava ferozmente por uma perseguição imediata. Sua sede de vingança pela morte do pai consumia sua racionalidade, e ele via na retirada runa uma oportunidade de ouro para exterminar completamente o exército inimigo. Seus guerreiros, ainda furiosos pela perda de Teodorico, clamavam por sangue e pilhagem. Aécio, no entanto, tinha uma perspectiva mais ampla da situação estratégica. Ele sabia que destruir completamente o exército de Átila poderia ter consequências imprevistas. Os hunos serviam como uma barreira entre o Império Romano e outras tribos bárbaras ainda mais selvagens nas profundezas da Ásia. Eliminar Átila completamente poderia abrir as comportas para uma nova onda migratória, que Roma estava ainda menos preparada para enfrentar. Enquanto os comandantes aliados debatiam, Átila implementava uma das táticas mais desesperadas de sua carreira. Ao chegar ao seu acampamento, ele ordenou a construção de uma enorme pira funerária feita com celas de cavalos, equipamentos de guerra e outros materiais inflamáveis. O rei dos hunos anunciou às suas tropas que, se os romanos atacassem o acampamento, ele se jogaria nas chamas junto com seus tesouros, preferindo a morte à captura. A ameaça não era vazia. Átila havia demonstrado durante sua vida inteira que preferiria a morte à desonra. Seus homens sabiam que ele cumpriria sua promessa, e essa certeza os encheu com uma determinação fanática para defender o acampamento. Guerreiros feridos, que mal podiam se manter em pé, pegaram em armas, dispostos a morrer ao lado do líder que haviam seguido através de um continente. A notícia da pira de Átila chegou rapidamente ao acampamento aliado, adicionando uma nova dimensão às deliberações estratégicas de Aécio. O general romano percebeu que atacar o acampamento huno seria extremamente custoso, mesmo contra um inimigo enfraquecido. Além disso, a morte de Átila nas chamas criaria um mártir que poderia inspirar futuras gerações de guerreiros bárbaros. Conforme a noite caía sobre os campos cataláunicos, uma estranha quietude desceu sobre o campo de batalha. Fogueiras ponteavam a escuridão nos dois acampamentos, mas não havia celebrações de vitória nem lamentações de derrota. Ambos os lados haviam pago um preço terrível, e todos entendiam que haviam participado de algo que mudaria o curso da história. Átila passou a noite acordado, andando ao redor de sua pira preparada e contemplando o futuro. Pela primeira vez em décadas, ele enfrentava um futuro incerto. Sua aura de invencibilidade havia sido quebrada, e inimigos por todo o seu império ouviriam sobre os eventos dos campos cataláunicos.
Haveria rebeliões, desafios à sua autoridade e talvez até tentativas de assassinato. Mas o rei dos hunos também era um sobrevivente nato. Mesmo na derrota, ele começava a planejar sua próxima jogada. A Itália ainda estava vulnerável, e Roma, propriamente dita, nunca havia enfrentado um exército huno. Se não podia conquistar a Gália, talvez pudesse arrancar o coração do próprio império. O flagelo de Deus havia recuado, mas não havia sido destruído, e isso faria toda a diferença nos anos que viriam. O amanhecer de 21 de junho de 451 revelou um espetáculo que se gravaria na memória coletiva da humanidade por 1000 anos. Os campos cataláunicos haviam se tornado um vasto cemitério a céu aberto, onde os corpos de mais de 200.000 guerreiros jazia em poses grotescas de morte violenta. O verde dos campos de trigo havia desaparecido completamente, substituído por uma camada espessa de sangue coagulado que grudava nas botas dos poucos homens corajosos o suficiente para atravessar aquela necrópole. A névoa matinal se erguia dos cadáveres como as almas dos mortos, buscando o céu, criando uma atmosfera fantasmagórica que fazia até os veteranos mais endurecidos sussurrarem orações. Corvos chegavam aos milhares, suas asas negras escurecendo o céu, enquanto disputavam os despojos dos caídos. O barulho de seus grasnados se misturava com os gemidos ocasionais dos feridos que ainda lutavam contra a morte, criando uma sinfonia infernal que ecoaria nos pesadelos dos sobreviventes. Átila havia partido durante a noite, levando consigo os restos de seu exército devastado. A retirada huna foi silenciosa e eficiente, mas deixava para trás não apenas milhares de mortos, mas também o fim de uma era. O homem que havia aterrorizado 2 continentes por décadas agora fugia como um ladrão comum, sua lenda de invencibilidade quebrada para sempre nos campos ensanguentados da Gália. Do lado aliado, a vitória tinha gosto amargo. Écio cavalgava lentamente entre os cadáveres, seu rosto envelhecido por anos em uma única noite. O general romano sabia que havia salvado Roma, pelo menos temporariamente, mas o custo havia sido astronômico. Metade de suas legiões jazia morta, e muitas das tribos aliadas haviam perdido gerações inteiras de guerreiros. Era o tipo de vitória que poderia destruir um império tanto quanto uma derrota. Torismundo, agora rei dos visigodos por direito de sangue, supervisionava pessoalmente a recuperação do corpo de seu pai. Teodorico I foi encontrado sob uma pilha de guerreiros ostrogodos que haviam morrido tentando profanar seu cadáver. O velho rei estava irreconhecível, seu rosto desfigurado por dezenas de ferimentos, mas sua lança ancestral ainda estava cravada no peito de um inimigo, mesmo na morte, mantendo o orgulho gótico. A cerimônia fúnebre de Teodorico se tornou um marco na história dos visigodos. Seus guerreiros sobreviventes construíram uma pira gigantesca usando madeira das árvores sagradas da região, e sobre ela colocaram não apenas o corpo do rei, mas também centenas de armas capturadas dos hunos como oferenda para os deuses. As chamas podiam ser vistas a quilômetros de distância, um farol de luto que anunciou o fim de uma era heróica. Aécio enfrentava problemas mais práticos, mas igualmente graves. Ele precisava manter unida uma coalizão que havia perdido sua razão de existir. Com Átila em retirada, as antigas rivalidades entre romanos e bárbaros começavam a ressurgir. Alguns chefes tribais já sussurravam sobre as riquezas abandonadas no acampamento huno, enquanto outros questionavam por que deveriam continuar obedecendo ordens romanas. O general romano tomou uma decisão que demonstrava sua genialidade política, tanto quanto militar. Em vez de tentar manter a coalizão unida artificialmente, ele começou a desmontá-la cuidadosamente, garantindo que cada tribo recebesse sua parte justa dos despojos e partisse satisfeita. Era uma estratégia arriscada,
Mas Aécio sabia que tentar controlar tantos bárbaros armados por muito tempo seria impossível. Para Sangiban e os alanos, Aécio garantiu territórios adicionais na Gália, expandindo suas terras além do acordado originalmente. Para os francos, ofereceu reconhecimento oficial de suas conquistas no norte, legitimando ocupações que Roma havia considerado temporárias. Para os burgúndios, prometeu autonomia completa em suas montanhas, desde que mantivessem as rotas comerciais abertas. A distribuição dos despojos de guerra se tornou quase tão complexa quanto a própria batalha. O acampamento abandonado de Átila continha tesouros acumulados durante décadas de pilhagem. Ouro saqueado de Constantinopla, prata roubada das cidades gaulesas, joias arrancadas de templos destruídos. Aécio supervisionou pessoalmente a divisão, garantindo que cada aliado recebesse o suficiente para compensar suas perdas, mas não tanto que se sentisse independente de Roma. Mas o verdadeiro legado dos campos cataláunicos não estava no ouro ou na prata. Estava na mudança fundamental, no equilíbrio de poder da Europa. Roma havia provado que ainda podia lutar, mas também havia revelado que não podia mais vencer sozinha. O futuro pertencia às alianças entre romanos e bárbaros, não à dominação imperial tradicional. Átila, por sua vez, nunca se recuperou completamente da derrota. Embora tenha invadido a Itália no ano seguinte e chegado aos portões de Roma, sua força estava quebrada. As tribos que o haviam seguido cegamente agora questionavam suas decisões. Rebeliões eclodiram nas fronteiras de seu império, e velhos inimigos se sentiam encorajados a desafiar sua autoridade. O rei dos hunos morreu apenas 2 anos depois, em 453, durante sua lua de mel, com uma jovem esposa germânica. Alguns disseram que foi assassinado, outros que morreu de bebedeira, mas a verdade era que Átila havia morrido de coração partido. O homem que se proclamava o flagelo de Deus não conseguia viver com a lembrança de sua única grande derrota. Com a morte de Átila, o Império Huno se fragmentou rapidamente. Seus filhos lutaram entre si pela sucessão, dividindo as tribos e destruindo a unidade que havia feito dos hunos uma força mundial. Em uma geração, os descendentes dos guerreiros que haviam aterrorizado 2 continentes estavam pedindo asilo dentro das fronteiras romanas. Aécio também pagou um preço pela vitória. Sua popularidade após a batalha o tornou uma ameaça aos olhos do imperador Valentiniano III, que temia que o general tentasse tomar o poder. Em 454, o próprio imperador assassinou Aécio durante uma audiência privada, eliminando o último grande defensor militar de Roma. Com sua morte, o império perdeu qualquer chance de recuperar sua antiga grandeza. Os campos cataláunicos permaneceram um local assombrado por gerações. Fazendeiros da região relatavam visões de guerreiros fantasmas, refazendo eternamente a batalha nas noites de neblina. Crianças encontravam regularmente ossos e fragmentos de armas enquanto brincavam, lembretes físicos da carnificina que havia ocorrido ali. Historiadores posteriores chamariam a Batalha dos Campos Cataláunicos de a última grande vitória do Império Romano do Ocidente. Em 476, apenas 25 anos depois, Rômulo Augustulo, o último imperador, seria deposto por um chefe bárbaro. A batalha que Aécio venceu havia comprado apenas 1/4 de século adicional para uma civilização agonizante. Mas talvez o verdadeiro legado da batalha não fosse a sobrevivência temporária de Roma, mas a prova de que diferentes povos podiam se unir contra uma ameaça comum. Romanos, visigodos, francos, alanos e dezenas de outras tribos haviam lutado lado a lado, criando um precedente para as alianças que eventualmente formariam a Europa medieval. Naquele campo de morte, entre os cadáveres de 200.000 guerreiros, nasceu a ideia de que a cooperação poderia ser mais poderosa que a dominação. Era uma lição escrita em sangue,
mas que ecoaria através dos séculos, lembrando as futuras gerações de que mesmo nas horas mais sombrias, a civilização poderia encontrar uma maneira de sobreviver. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, curta e deixe seu comentário. Esse é o canal Imperadores. Até a próxima.